Jesus. Tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem será. E isso foi assim para que se cumprisse a Escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que os discípulos que ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse o discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo os recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopos, já chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mateus, capítulo 28, aleluias, o versículo 5 e o 6. Mateus, capítulo 28, 5 e o 6. Aí vem a vitória, aleluia, do nosso Cristo. Mateus 28, versículo 5 diz assim: mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, e ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Pode se assentar, glorificando e adorando o nosso Deus. Palavra esta que o Senhor tem colocado, aleluias, no meu coração, para falar a respeito desta mensagem. Mensagem esta que todos conhecem, mensagem esta quando nós chegamos no culto de Santa Ceia, nós sabemos que nós, aleluias, viemos para a casa do Senhor, aonde nós esperamos 30 dias para que possamos participar deste ato tão maravilhoso que é a ceia do Senhor Jesus. E quando, aleluias, nós vemos para a casa de Deus, quando é Santa Ceia, irmãos, é um culto festivo, é um culto onde nós relembramos a morte de Cristo naquela cruz do Calvário, aonde Ele morreu para salvar os meus pecados, os seus pecados. E muitas vezes ninguém dá nada para este culto de Santa Ceia. Muitas vezes tem pessoas que faltam o culto de Santa Ceia por qualquer coisa. Tem pessoas que faltam, aleluia, eu não digo por enfermidade, né, ou por trabalho, mas às vezes pessoas cansadas, quem sabe muitas vezes, aleluias, muitas vezes troca, aleluias, uma Santa Ceia por ficar no sofá assistindo, por ficar, aleluias, na tua casa, no teu conforto. Mas é 30 dias, irmãos, que nós esperamos este dia para estarmos reunidos em comunhão com os irmãos. Aqui nesta noite é uma noite de comunhão. É uma noite onde nós relembramos a morte de Cristo naquela cruz do Calvário por tudo que Ele passou. Todos conhecem a história, aleluias, quando Jesus ele veio nesta terra, quando Jesus ele foi crescendo, quando Jesus tornou um adolescente, quando Jesus tornou um jovem,
Quando Jesus tornou um homem, aleluias, glória ao Senhor Jesus. E quando, aleluias, ele fazia a obra do Pai. Aleluia, eu sempre falo que ele veio como homem nesta terra, mas para salvar os nossos pecados, aleluia. Eu e você não merecia, ainda não merecemos. Porque foi pela graça que nós estamos aqui nesta noite, aleluia. E a palavra de Deus, quando Jesus ele foi crucificado, Jesus, aleluias, quando, aleluias, ele foi para o madeiro. Foi uma trajetória, irmãos, de chegar até o Gólgota. E essa trajetória até chegar até o Gólgota, aleluias, ele passou por tantas coisas, irmãos, para chegar até a sua cruz. Aleluias. Ele foi cuspido. Aleluias. Ele foi chicoteado. Lançaram, cortaram, rasgaram a sua veste. E nem compaixão eles tiveram. E quando olharam a sua costa, aleluias, ferido, aleluias, o sangue escorrendo na sua pele, e ainda eles colocam, aleluias, uma coroa de espinho, irmãos. Você vê que o espinho, aleluias, era tanto assim, ó, cravado, aleluias, na sua cabeça. Mas mesmo assim, ele passou, ele não tinha pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado, nós temos pecado. Mas ele não tinha pecado para passar tudo que ele passou. Aleluia. Mas nós sabemos, aleluia, o que ele tinha que passar era para cumprir as escrituras de Deus. Aleluia. E muitas vezes, aleluias, a humanidade foi perversa, a humanidade, aleluias, foi, aleluias, não, aleluias, ele não merecia passar, mas a humanidade fizeram que crucificasse a vida do nosso Rei, do nosso Jesus. E a palavra de Deus, quando no versículo 30 que nós lemos, no capítulo 19, aleluias, e quando Jesus, eu imagino, irmãos, você quando está com sede, às vezes quando nós estamos trabalhando, nós estamos numa trajetória, ou até mesmo aquele que corre, aquele que muitas vezes está trabalhando, aleluia, um serviço esforçado, muitas vezes você tem sede, você quer tomar a sua água. Eu não consigo, irmãos, eu posso ficar sem comer, mas sem a água eu não fico sem água. Aleluia, eu sempre falo, aleluia, eu posso jejuar. Eu consagro a minha vida todo dia. Todo dia eu jejuo. Todo dia eu consagro a minha vida. Mas eu não posso ficar sem água. Tem pessoas que conseguem ficar sem água. Tem pessoas que conseguem ficar o dia inteiro. Se for ficar o dia inteiro sem comer, eu fico. Mas sem a água eu não consigo. Eu imagino Jesus, irmãos, chicoteado. O sangue escorria. Ele mesmo levando a sua cruz. E tinha momento que ele não aguentava. Tinha momento que ele caía, tropeçava, porque ele já estava cansado. Eu acredito que já estava, aleluia, entrando numa forma de hemorragia, porque o sangue era muito escorrido. Senhor. Mas ele aguentou. Ele aguentou pela minha vida, pela sua vida. Aleluia. Ele aguentou tudo o que ele passou para nós estarmos aqui nesta noite, em frente a esta mesa, e muitas vezes ninguém dá nada, irmãos, para isso. É só um suco de uva, é só um pão. Aleluia, não pense assim. Aleluia. Pense que você está participando de um ato tão maravilhoso, de um ato tão especial, aleluia, é um simbolismo, mas é uma coisa tão importante, irmãos, porque nós relembramos que Jesus passou tudo, foi por amor de mim, por amor de ti, por amor de nós, de cada um de nós.
E nós sabemos que não é fácil. Não foi fácil para o mestre. Aleluias. Ele não tinha pecado. Aquela cruz não era para ele, era para Barrabás. Aquela cruz foi formada para Barrabás. Mas o povo gritou, aleluias, que queria que soltasse Barrabás e crucificasse o nosso Jesus. E aí Jesus carrega aquela cruz. Aleluias. E quando a palavra de Deus que nós lemos, aleluias, depois sabendo Jesus, aleluias, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para a Escritura se cumprisse, aleluia, disse: tenho sede. Eu imagino Jesus naquela hora, aleluias, carregando a sua cruz, aleluias. E quando ele estava lá no Gólgota, quando ele estava crucificado lá naquela cruz, ele estava lá. E quando ele pede água para tomar, por tudo que ele passou, aleluia, uma trajetória até chegar naquela cruz, e quando ele foi pregado naquela cruz, o sangue escorrendo, e ele pede água ali para os soldados. Mas o que o soldado faz? Aleluias, pega o vinagre, aleluias, coloca na lança o ensopo, encharcado com vinagre, e vai até, imagine, irmãos, você tomar o vinagre, aleluias. Ele queria água naquele momento, mas sabe o que aconteceu? Porque para ele, aleluias, cumprir as Escrituras. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Estava por ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no esopo, e lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, aí ele diz: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia, glória ao Senhor. A frase está consumado, aleluia, diz na cruz, significa que a sua missão de redenção, aleluia, já estava completa. O pagamento pela minha vida, o pagamento pela sua vida, pela nossa vida, já estava certo. Ele, aleluias, pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. É por isso que nesta noite nós estamos aqui neste lugar, aleluia, glória a Deus, para que possamos juntos nesta comunhão, aleluia, participar desta mesa aqui, posta aqui neste lugar, nesta congregação, aleluia. Eu imagino, irmãos, tudo que o nosso mestre passou, aleluias. Ele não merecia passar por tudo aquilo ali, mas ele falou: eu vou, aleluia, ser crucificado sim. Eu vou, aleluias, quieto até aquela cruz, a minha cruz. Mas foi pela minha vida e pela sua vida. Só que, aleluias, ele tinha falado que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Deus. Ele não está numa cruz pregado. Ele não está numa cruz ali, como mostra, não. A cruz já está vazia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você não entendeu. Maravilhoso, aleluia. A cruz já está vazia, aleluia. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Oh, aleluias. É isso que nós temos, aleluias, que está com alegria, irmão, nesta noite. Esta noite é noite de alegria, é noite que você tem comunhão com Cristo. É uma noite que, aleluias, nós memoriamos. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus.
Glória Ah, papai. Deus. Aleluias. Significa que a sua missão de redenção estava completa. O pagamento pelo pecado da humanidade foi efetuado. A justiça de Deus foi restaurada. O véu do templo se rasgou de alto a Glória a baixo, Deus, aleluia. para que possamos ser livres. E hoje eu e você somos livres. Aleluias. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. É maravilhoso, irmãos, estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Foi louvado aqui. O rei está voltando. Aleluias. E ele vai voltar sim. Aleluia. Ele vai voltar buscar a igreja dele. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Mas a promessa vai cumprir. Aleluia. A promessa vai se cumprir. É no tempo dele. E é por isso que nós temos que cada dia se afirmar na presença dele. Quando você estiver, irmãos, aleluias, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, muitas vezes nós falamos, meu Deus, eu passo por luta, eu passo por isso. O que Jesus passou lá naquela cruz do Calvário? E às vezes nós queremos largar de tudo. Passamos por uma tempestade, a primeira coisa que nós vamos largar de Deus. Porque você vai largar da igreja, vai largar de Deus. Aleluias. Eu imagino se lá no caminho que Jesus estava levando a sua cruz. Fala, sabe de uma coisa? Se ele falasse, eu não mereço isso. Eu sou o filho do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. O que eu estou passando aqui, por que eu estou passando por isso? Imagina se ele falasse assim, eu vou abandonar. Nós estávamos aqui nesta noite? Não estávamos aqui nesta noite. E muitas vezes, por qualquer coisa, nós queremos abandonar o Cristo. Nós queremos abandonar o nosso Deus. Então é por isso que nós temos que se afirmar a cada dia mais na presença Glória a Deus. do Senhor Jesus. Então foi missão cumprida. Jesus havia completado o que Deus tinha falado. Aleluias. Aleluias. Ele enviou, Deus ele enviou o teu filho, teu único filho, para morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Pagamento a morte de Jesus na cruz foi um pagamento final e completo pela dívida dos pecados de todos os pecadores, liberando-os da condenação e culpa. Então ele liberou, irmãos, eu e você, da culpa. Aleluia. Eu imagino naquela hora o inimigo assistindo, aleluias, de camarote. Eu imagino o inimigo vendo. Ele vai abandonar. Ele vai largar tudo. Ele vai chutar. Mas não, Jesus foi carregando a sua cruz. Foi indo. Ninguém, aleluias, ninguém sabe qual foi o pensamento de Jesus ali naquela hora. Imagino com dor, cuspido, com as suas costas dilacerado, o sangue escorria na sua costa, na sua barriga. Aleluias. A coroa de espinho cravado na sua cabeça. O sangue jorrava. Ele já não conseguia mais estar levando a sua cruz. E quando os guarda, ele pede, aleluias, para que o homem estava passando ali para ajudar Jesus a levar até a sua cruz. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso ele passou. Por nada? Não. Porque
pagou alto preço pelas nossas vidas. Irmãos, não tem preço nenhuma. Não tem preço. Você pode juntar o dinheiro do mundo. Não tem preço que Jesus pagou por mim e por você. Aleluias. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz concluiu todo o plano de salvação, da criação e a redenção final. Aleluias. Ele concluiu o plano em nossas vidas, Glória a Deus. para que nesta noite nós possamos estar participando desta mesa maravilhosa, aonde Cristo está aqui nesta noite. Deus, glória. Eu posso sentir a presença dele aqui neste lugar. Aleluia. Eu posso sentir Deus aqui nesta noite, igreja. Glória a Deus. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. A morte de Jesus eliminou a necessidade de um intercessor e abriu o caminho para que os crentes pudessem ter uma posição justa com Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e muitas vezes eu sempre falo, quando você estiver passando por luta e dificuldade, olhe para a cruz quando Jesus carregou a cruz. Aleluia. Ele carregou a cruz quieto. Ele carregou a cruz mudo, sem falar nada. Muitas vezes nós murmuramos, passamos por lutas, por dificuldades, nós murmuramos. Aleluias. E olhamos, Deus poderoso. Aleluia. aleluias, pelas lutas que nós estamos passando aqui, mas não olhamos para Cristo, para Jesus. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. E no, aleluias, Glória a Deus. Aleluia. em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus já estava, o mais interessante, irmãos, o mais interessante, quando Jesus estava lá na cruz, tinha dois ladrões, eles mereciam passar por aquela cruz. Só que quando Jesus, até na cruz, Jesus ganhou uma alma. Glória! Glória a Deus. Aleluia. Até na cruz Jesus ganhou a alma que estava lá. Glória a Deus. Antes mesmo, você estará no paraíso. Oh, glória! Aleluia. Oh, aleluia! É por isso, irmãos, que vale a pena, aleluia, passar tudo que nós passamos nesta terra. É por isso que vale a pena você passar tudo, passar luta, passar angústia, passar tristeza, passar tempestade, passar o vento, mas este vento vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluias! Deus E poderoso. quando ele fala já está consumado, abaixa a sua cabeça. Aleluias! Glória a Deus. Aleluia. E Jesus. morre. Soberano. Só que o inimigo, o diabo das nossas almas, ele pensou que estava acabado já. Ele pensou que estava acabado. Mas não. Aí no capítulo 28, no versículo 2, eis, Mateus capítulo 28, no versículo 2, eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou sobre ela. Quem faz isso, irmãos? É só Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Deus poderoso. E aí
e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Que maravilha! Que maravilha! É por isso que nós temos que se alegrar mais com este Deus. É por isso que nós temos que cada dia mais carregar a cruz de Cristo. Aleluias. Deus poderoso. Glória ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. E os guarda com medo. Eu imagino, irmãos, guarda neste momento, vendo aquilo ali, aleluias, vendo ali como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guarda com medo dele ficaram muito assombrados e como os mortos. Mas o anjo respondendo e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aleluia. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia. A palavra de Deus em João capítulo 11, versículo 28, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluias, glória ao Senhor Jesus. Aleluias. A ressurreição de Cristo apenas comprovou, aleluia, essa declaração que ele diz. Aleluia. Em João, no capítulo 10, o versículo 17, a palavra de Deus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Portanto, não foi a morte que matou Jesus, foi Ele mesmo que doou a vida por nós ao terceiro dia. E nesta noite, Ele está aqui neste lugar. Poucos minutos nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor Jesus. Aleluias. Nós esperamos 30 dias para estar participando deste ato tão maravilhoso. Irmãos, quando você tocar no pão, quando você tocar no cálice, não tenha como só um pedaço de pão, não tenha como só um suco de uva. Lembre lá na cruz, quando Jesus estava carregando. Lembre quando ele estava lá pregado, lá naquela cruz. Quando os guarda, aleluias, pregaram as suas mãos. Quando os guarda, pregaram os seus pés. Aleluias. Aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nesta noite. Exaltado o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Glórias a Deus. Ele venceu a morte e o inferno. Ele venceu a morte e o inferno. Aleluia. O inimigo pensou que ia ser vencedor. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele venceu a morte e venceu o inferno. Aleluia. Aleluia. Em Mateus capítulo 16, no versículo 18, Jesus já havia feito uma promessa. Ele declara: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode o inimigo tentar, irmãos, parar a igreja, mas não vai parar, porque Jesus é o dono desta igreja. Aleluias. E Ele venceu, e esta igreja aqui de Pariquera-Sul, aleluias, vai vencer também em nome de Jesus. Se colocamos de pé. Aleluia. Aleluias. Eu quero fazer uma oração nesta noite.
Aleluias. Lembre que Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Quem sabe o inimigo, quando chega essa hora, quando chega este momento, ele começa a acusar você na sua mente, para que você não participe. Ele começa a colocar coisas no seu ouvido. Não dê brecha. Não dê brecha para o inimigo. Porque você é um vencedor aqui nesta noite. Você chegou aqui. Quem sabe o inimigo tentou de várias formas. Tentou calar a tua boca. Tentou fechar o teu ouvido. Tentou fazer algo para que você não estivesse aqui nesta noite. Mas aprove o Senhor que você chegou aqui neste lugar. E você vai participar deste ato tão maravilhoso. Senhor, meu Deus e nosso Pai. Labadá. Ibikindaya, Suiramadaya, Kadarabasu, Ikadarabasu, Yanaramandaya. Ah, Senhor, eu já posso sentir, Senhor, a tua presença aqui nesta noite, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor passou naquela cruz do Calvário, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado pela minha vida, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. O Senhor não merecia passar por tudo que o Senhor passou. Mas aprove ao Senhor, Pai, para que nesta noite nós estivéssemos aqui juntos nesta comunhão, Senhor, meu Pai, para participar deste ato tão maravilhoso, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai querido, por mais esta oportunidade, Pai. Sabemos que é um ato simbólico, Senhor. Sabemos, Pai, que tu virá buscar a tua igreja, Pai querido. E eu creio, Pai, quando o Senhor vir buscar a tua igreja, Pai, é o Senhor que vai nos servir a Santa Ceia, Pai querido. Pai, para que possamos, Pai, chegar até o fim, Pai, mas nós possamos, Pai querido, estar na tua casa, na tua presença, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que o nosso foco, Pai querido, seja para o Senhor, Papai querido, e que cada dia, Pai amado, nós possamos, Papai querido, dizer: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E nesta noite, Pai, está esta mesa aqui posta aqui neste lugar, Pai, e nós vamos estar participando deste ato maravilhoso, Senhor. Ajuda o teu filho cada dia mais, ajuda a tua filha cada dia mais, Pai, que esta união, que esta comunhão venha prevalecer a cada dia, Pai querido, aqui nesta igreja, Senhor. Assim oro, Pai amado, juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E a glória ao Senhor Jesus. Irmãos, não desista. Como eu falei, quando você estiver na luta, estiver na provação, olhe para a cruz. Olhe para Jesus carregando aquela cruz. Aleluias. Aquela cruz simboliza a minha vida. Aquela cruz simboliza a tua vida. Ele me carregou nos seus ombros. Ele te carregou nos seus ombros. Aleluias. Que Deus abençoe esta igreja aqui de Pariqueraçu cada dia mais. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos estar indo para a ceia do Senhor. Aleluia. O presbítero Lorival vai estar lendo a palavra de Deus concernente à ceia de Deus. A você que ainda não é batizado, né? Aleluias. Você que ainda não foi batizado, dê o seu nome. Se você sentir de Deus, dê o seu nome para que vai ter o batismo. Acho que agora nesse mês de novembro. Acho que novembro, dezembro, né? Vai ter novembro.
e dê o seu nome para que no próximo batismo você possa estar se batizando também. Amém? Então, você que não é batizado ainda, não tome a ceia, tá? Aleluia. Quando você batizar nas águas, aí você não poderá tomar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Coríntios 11, 23. A ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a condenação. Amém? Nós vamos orar para estar consagrando o pão e o vinho. E antes de orar, meus irmãos, algo que Deus assentou no meu coração, se aqui entre nós tem alguém que tem mágoa um do outro, ou está com mágoa um do outro, ou no decorrer da semana ou do mês teve mágoa ou raiva de alguém, esse é o momento de você pedir perdão. Se você tem sentimentos contra alguma pessoa, é o momento de você pedir perdão. Porque se você tocar no cálice do Senhor indignamente, você vai estar sendo culpado da morte de Jesus Cristo. E queremos que todos nós possamos beber para a nossa edificação. Que a ceia ela é para nos edificar. Que toda a casa possa ser edificada. Portanto, se você precisa pedir perdão para alguém, neste momento de oração, peça para Deus perdoar seus pecados, suas falhas, suas transgressões, para que você possa estar puro. Aleluia! Glória ao Senhor. Oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, sim, papai. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Pai. Reconheço que sou pequeno, falho e pecador. Reconheço que sou menor da tua casa, Pai, mas me coloco na posição de servo, Senhor, para me servir, Pai. Senhor Jesus, Senhor Deus, nos eleva cada dia mais e mais. Neste momento, Senhor Jesus, momento de Santa Ceia, Pai, passamos para a consagração, Senhor. Oramos pelo Teu Espírito Santo para que seja consagrado o pão, Senhor Jesus. Que aos nossos irmãos tocar neste pão, Senhor Jesus, seja purificado o Teu corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, que nossos irmãos ao tocar no vinho, Senhor Jesus, o Teu sangue seja purificado, Senhor, afastando toda doença do sangue, toda maldade, Senhor Jesus, tudo que vem pelo sangue, Senhor, que seja afastado. Senhor Jesus, consagramos a Ti neste momento o pão, Senhor Jesus, que foi feito por mãos humanas, mas neste momento, em nome do Senhor Jesus, passa a representar o Seu corpo, Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, consagramos esse suco de uva feito pelas mãos humanas, mas que neste momento passa a representatividade do Teu sangue, ó Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, consagra, Senhor Jesus, neste momento. Oramos consagrando a Ti, Senhor. Da mesma forma, Deus, consagra nossos corações neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Cristo já nos Celestial maná, que de graça Deus te dá.
Lembramos de todos esperar um pelo outro para participarmos juntos, amém? Todos com cálice de pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode participar do pão. Aleluia. Adorar. Aleluia, Pai. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes de que bebereis em memória de mim. Podeis participar do corpo e sangue de Cristo. Aleluia, Pai. Dê liberdade para o Espírito Santo agora, Senhor. Vem cear o Mestre